Olá, eu sou Eduardo Demeter. Eu sou Kathleen Tanan. Está começando o Tela 1 desta segunda-feira, dia 1º de abril de 2013. Nós entramos em 1999 no vestibular, o primeiro vestibular do curso. O curso estava sendo construído ainda. Eu lembro que quando nós entramos, nós tínhamos poucos alunos, só 2 turmas, uma de manhã e uma da noite, eu era da noite. E lembro de uma coisa muito importante que o Alexandre falou na época, que ele falou: o positivo não entra para perder. Então ele nos deu a esperança de a gente ajudar a consolidar o curso, e a partir dali nós, da primeira turma, acompanhamos toda a construção do curso de jornalismo. Eu comecei a estudar aqui em 1999, na época em que o curso iniciou. O campus ainda era no Batel, onde é a editora Positivo hoje. Era um campus em que a sala era bem menor, os alunos viviam muito próximos uns dos outros, inclusive fisicamente, né, por conta do tamanho da sala. E foi bacana porque a gente ajudou a construir o curso, né? Quando nós saímos dessa sede aqui e fomos para Ecoville, a gente chegou lá e era assim, mato, né? Não era mato, era um descampado, né? Era um descampado, porque onde é a sede Ecoville hoje eram aras. E nós chegamos lá só com 2 blocos, o bloco vermelho e o bloco azul. Então, em um dos blocos era a sala dos professores e mais salas, em outro bloco era a biblioteca, as salas, enfim. Então, era um campus enorme, né? E a gente em construção, e a gente foi acompanhando toda aquela construção, tudo aquilo que foi construído, né? E muito rápido, né? Porque daí parecia que brotavam, né? Os prédios brotavam. A gente saía em férias, quando voltava tinha mais um prédio. Opa! Então foi uma experiência muito legal começar os trabalhos nessa nova estrutura lá do curso. E a gente levou assim no peito, na raça mesmo, a abertura de um curso praticamente, né? Porque o próprio pessoal da primeira turma também vivia aquela experiência pela primeira vez, porque vinha de um outro campus também. Então foi muito legal começar. Se não me falha a memória, o estúdio de televisão estava sendo montado ainda, o estúdio de rádio era um estúdio muito pequeno ainda, e a central de jornalismo era uma salinha do tamanho de uma sala de aula ainda. E ao longo dos anos em que eu estava lá ainda, até 2004, eu vi o curso crescer muito, ele ganhar mais estrutura, ganhar mais musculatura, ganhar novos equipamentos, e num espaço muito pequeno de tempo, ele se tornar um dos melhores cursos de jornalismo do Paraná na época. Na criação dos nomes dos veículos, teve uma discussão no Conselho de Coordenação, quando nós criamos o conceito de rede, né? Nós queríamos fazer esse conceito de rede de todos os veículos trabalhando em rede. E aí pensamos também, e aí um professor, né, nesse caso não fui eu, acho que foi o professor Marcelo Lima, se não me engano, que surgiu o nome TEIA, né, para dar essa ideia de rede. E aí lançamos a Rede TEIA de jornalismo. O curso nasceu em 1999 a partir de um projeto do professor Carlos Alexandre Gruber de Castro, que foi o primeiro coordenador. E esse projeto era um projeto bastante inovador. Já em 99, com a turma de calouros de 99, nós já fizemos o nosso primeiro jornal, o Jornal Laboratório, que é o Lona. Eu fiz a primeira edição, fui eu quem diagramou a primeira edição. E na hora de criar a cabeça do jornal, quando eu criei aquela cabeça laboratório da notícia, no projeto gráfico eu coloquei em cores diferentes e em caixa maior, né, em tamanho maior, em corpo maior,
o L e o O do laboratório, a primeira e a última palavra, e o N e o A de notícia, a primeira e a última palavra. Isso visualmente fazia com que 4 palavras se destacassem ali na cabeça do jornal, no laboratório da notícia, se destacavam o L, o O, o N e o A. E aí, sem eu querer, sem eu pensar nisso, apareceu aquele Lona e aquilo pegou. O pessoal começou a chamar o jornal de Lona e até hoje acho que até mudou o nome do jornal de Laboratório da Notícia para Lona. A Lona começou em 99, na verdade, né? Ainda lá no primeiro campus, né? E a gente começou, se não me engano, a gente começou em abril, a primeira edição foi em abril, e ele funcionava mensal, e ele foi de 99 até 2004, com essa periodicidade mensal. E daí houve um momento em que nós temos um colega, né, que inclusive ele faleceu, o Vitor Folkning. Então ele fazia um projeto, né, que era o júri da indústria cultural, e ele teve a ideia de fazer a cobertura em tempo real. E ele publicou duas edições de um jornal com a cobertura daqueles dias de debate e tal, né. E daí o Alexandre se encantou muito com aquela ideia, e ele trouxe a ideia de fazer o Lona diário, na verdade, né? O primeiro momento que deu, talvez assim até um start para esse projeto, foi quando no Réu Cultural, no júri da indústria cultural, no mês de junho, nós fizemos 2 edições do jornal, dentro da disciplina de teoria da comunicação. Então, para nós foi um choque, na verdade, porque a gente tinha muita dificuldade para fazer um jornal mensal. E de repente, a gente pegou essa incumbência de fazer o Lona diário, né? Notícias variadas para um público variado. O Lona começou como um jornal mensal, mas o empenho dos alunos mudou a periodicidade do jornal e ele tornou-se o primeiro e único jornal laboratório diário do Brasil. Foi durante o período em que eu fui estagiário e editor-chefe do Lona que ele passa de mensal para diário. Então é uma mudança muito drástica e imediata, né? Teve um ponto intermediário, passa de produzir um produto por mês para um por dia, né? Como que a gente articula isso? Foi muito drástico. E então o coordenador fez num ato de coragem, né? Mas num ato de visão também. O Lona, jornal laboratório do curso de jornalismo do Unicamp, completa hoje 1 ano de circulação diária. O curso é o primeiro do Brasil a ter um veículo impresso com esta periodicidade. A possibilidade de produzir matérias todos os dias melhorou a qualidade do texto dos alunos. Um momento assim que foi bem interessante no trabalho do Lona foi quando a gente fez o congresso da Intercom de 2009, que daí a gente tirou edições diárias do Lona também cobrindo o congresso com o envolvimento de um número muito significativo de alunos que faziam, na verdade, o pessoal foi heróico, assim, né, dando conta de trabalhar na monitoria do congresso, trabalhando na secretaria, orientando os congressistas, e foi o maior congresso da Intercom de todos os tempos, né? A gente teve mais de 5.000 pessoas aqui em Curitiba. E me deu na cabeça na época de entrevistar o ex-presidente Collor, só que eu não sabia se ele me receberia, né, um simples estudante, e daí tentei fazer um contato com a assessoria dele por e-mail e acabei sendo aceito. Ele concedeu uma entrevista que foi capa do Lona, né, até fizemos a cabeça, né, ele com 2 L's e coloridos, né, quer voltar, né, porque ele estava dizendo que queria voltar a ser presidente. Foi um momento bastante interessante que nos deu orgulho. Eu sempre gostei muito de cinema. Eu sou cinéfilo desde que eu me conheço por gente, assim, eu vejo cerca de 250 a 300 filmes por ano, mais ou menos. E daí, quando surgiu a ideia de fazer o Lona, eu cheguei e me ofereci, principalmente para poder fazer uma parte mais voltada para esse jornalismo cultural. Então, as primeiras edições do Lona, se vocês forem atrás para ver depois, é bem engraçado. A gente tinha, sei lá, 12 páginas, 8 páginas eram minhas, sei lá, com algum assunto relacionado à parte de cinema. Eu me lembro de uma vez que a gente fez, me deu a ideia de fazer uma pesquisa eleitoral na época para a Prefeitura de Curitiba, que disputavam o Cássio Taniguchi e o Ângelo Vagnoni, talvez. Muitos do que vão estar vendo a gente nem conhecem esses nomes hoje em dia, mas eles eram candidatos à Prefeitura. A gente fez uma pesquisa em vários cursos, levava uma cédulazinha assim, com o nome dos dois, para fazer um levantamento eleitoral, de amostragem, assim, para saber como é que estava a pesquisa, né? Longe de institutos, de regras, de Ibope ou coisa parecida.
E a gente fez isso, tabulou e fez uma matéria sobre isso. Pô, foi muito bacana, então o resultado, nem lembro quem que estava ganhando. Eu acho que, se não me engano, o Vagnoni que estava ganhando. Uns 3, 4 dias depois, apareceu um oficial de justiça na faculdade, com polícia, coisa parecida, com uma ordem judicial para determinar a apreensão de toda a edição daquele lona que saiu a pesquisa. A gente ficou sem entender o que aconteceu. O candidato derrotado na pesquisa na ocasião, que era o Cássio Taniguchi, que na nossa pesquisa apresentava um início de virada do outro candidato. Ele entrou na justiça, disse que a pesquisa não tinha registro, era ilegal e mandou recolher todas as edições do lona. Então a gente lembra muito com pesar, mas um pouco de orgulho também, de eles levando num carrinho todas as edições do jornal, assim, como se fosse a gente tivesse cometido um crime, uma reportagem. Mas é uma coisa que a gente fez dentro da faculdade, que impactou fora da sociedade, da faculdade, porque a gente descobriu depois que alguns apoiadores do outro candidato estavam distribuindo esses jornais no sinaleiro. Então o lona saiu da distribuição interna que era, os caras não sei como eles conseguiram um bolo de jornal e estavam distribuindo, ok, nosso candidato está ganhando a eleição e tal. Teve uma capa do lona que foi censurado, eles falaram assim, né? Eu não lembro direito, assim, mas... E daí eu, tipo, com toda a minha... Eu lembro até hoje que eu peguei, daí a gente fez na edição seguinte, o pessoal do lona fez uma capa com uma mordaça e tal, né, tipo, censurado e tal. Nossa. E daí eu fui lá e coloquei... Ninguém sabe disso até hoje, hein, cara? Nunca contei isso pra ninguém. Fui lá, peguei a capa do lona e pendurei num quadro que tinha, assim, que era onde ficavam as salas dos professores e onde ficava o Alexandre. Eu peguei e coloquei o lona lá, tipo, agora ele vai ver. Mas olha, né, 19 anos, que retardado, né?